Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, designer de interiores, e o William Pilati, da Altair Imóveis e da Predileta Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do design de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos junto com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovana Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber, então, aqui no nosso bate-papo, a Roberta Arnold, arquiteta, e Dayana Arnold, design criativo da Casulo Arc Design. Boa tarde. Oiê, Bem-vindas. tudo bem? Bem-vindas. Para a gente começar, então, Roberta, conta um pouquinho pra gente quem é a Roberta, como é que tu iniciou aí no mundo da arquitetura, do design. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Roberta Arno, sou arquiteta, sou formada pela Fevale, que é em Novo Hamburgo. E, na verdade, eu nasci dentro do mundo da criação, né? Minha mãe tinha estúdio fotográfico, meu pai é modelista de calçado, e eu sou irmã da Dayane. E por causa de interferência, né? Não de. Esqueci a palavra. Influência, não interferência. Mas é uma interferência também. Acabei indo para o lado da arquitetura, que era uma coisa que a minha irmã sempre viveu também, gostava muito deste ramo, já desenhava móveis. E eu entrei na arquitetura e levei. Porque ela é bem mais nova que eu, né? Daí Então, deu ela já tempo, tinha eu já experiência. trabalhava, daí acabei influenciando. Já, tipo assim, não vem por esse caminho aqui, já vai por aquele lá, porque, né? Já foi mais uma decisão mais assertiva, Claro. mais facilitada. Na verdade, a Dayana trabalhava com meu pai na modelagem e eu trabalhava na De fotografia com a minha mãe. Então, assim, a gente sempre trabalhou na criatividade, em criar coisas e ter o olhar apurado para as coisas, porque trabalhar tanto com sapato quanto fotografia, tu tem que ser um bom observador, né? Uhum. Então, acabei fazendo arquitetura, levei algum tempo para me formar, não me formei logo, foi um processo de 10 anos para até sair da faculdade. E depois de formada, então, a Dayana deixou de trabalhar com meu pai e a gente abriu o escritório, que é a Casulo Arquitetura, e desde então a gente trabalha junto há mais de 10 anos. Que estamos, né, no ramo. Uhum. E Dayana, conta um pouquinho a tua história. Depois a gente vai contar aí da Casulo junto, então. Eu tenho uma formação de magistério, então acho que eu tenho um pouco essa coisa assim do cuidado, né? Cuidar dos irmãos mais novos, também que eu sou a mais velha de 4, né? Somos em 4 irmãos, tem mais 2 meninos, já homens, né? E depois eu segui, então, trabalhando como designer com meu pai. Ele tinha fábrica de calçado, nós abrimos um escritório de modelagem de calçado. Então, sempre gostei muito de desenhar, né? Desenhar, inventar, mudar os móveis da minha mãe dentro de casa, pintar armário. Quando ela via, tinha acontecido coisas. E foi muito, muito natural, assim, sabe? E com o tempo descobrindo isso, acabei projetando móveis para mim, aí foi para amigos, parentes, e isso acabou me colocando dentro de uma jornada paralela ao calçado. E então a Roberta estava na época no estúdio da mãe, e a gente começou a perceber que a gente poderia ter um negócio juntas, né, relacionado à criação de ambientes, né, design de imobiliária, criar. Realmente, assim, o cenário é criar, não arquitetura. Arquitetura em si, ou arquitetura de interiores, ou arquitetura comercial, ou residencial, o negócio é criar. São projetos que saem da zona Criar de conforto, ambiência, né, que a gente chama. que saem do lugar comum. E com o tempo, né, depois que a Beta se formou, a gente abriu então a Casulo, porque a gente sempre entendeu que a gente transforma a vida das pessoas através da criação de espaços, né? Então essa transformação vincula muito legal, assim, com a palavra Conecta, casulo, né? Conecta muito bem. Que tu às vezes está na tua zona de conforto ali, mas tu precisa sair do casulo para tu gerar essa transformação. E a gente acaba fazendo isso com os nossos clientes, né? Com os projetos. E com o tempo a gente foi percebendo que a maneira que a gente projeta, o nosso olhar, que a gente percebe realmente os ambientes, como a Roberta mencionou há pouco, de
de ser observadora, por exemplo, quando a gente projeta um ambiente, a gente sempre pensa, por exemplo, o meu cliente vai ter o sofá dele na casa dele aqui. Uhum. Quando ele sentar aqui, o que ele vai enxergar? É a perspectiva, né? Se Perspectiva. colocar. A gente sempre fala da empatia, né? Empatia é quando tu está no lugar do outro, vivendo a situação do outro. A né? realidade do outro. É. Né? Então, a gente já teve casos, assim, de receber, por exemplo, um projeto arquitetônico realizado por uma outra empresa para que a gente executasse um projeto de interiores. Fato é que naquele projeto especificamente, a vista que teria da suíte master do casal, era uma residência imponente, tá? Com uma vista privilegiada, a arquiteta não pensou no entorno e ela colocou uma janela para o terreno vizinho e uma porta-janela para uma varanda. E em frente à cama, imagine a cena, tá? Uma parede. Que é onde seria a vista Que onde seria a principal, vista, digamos. ok? Quando a gente projeta, a gente vivencia o espaço, a gente se coloca realmente assim, como aquela família, como aquela pessoa, o cliente, quando é um Vai ambiente viver. comercial, como ele vai Aham. viver aquele ambiente, Uhum. né? O que ele pode ter de experiência ali dentro. Então a gente percebeu assim, pô, eles, dentro da cidade de Igrejinha, nós temos lá um espaço, o Monte da Fé, que é uma cruz que se vê de longe, assim, de Sapiranga, Parobé, toda a região. É um ponto turístico da cidade. E a família já voltada para esse segmento religioso e tudo mais. A gente pensando, meu Deus, o que precisa ter aqui é uma imensa de uma janela Com controle. com controle remoto. Acorda no teu sábado de manhã, aperta o controle, a persiana abre e tá lá o Monte da Fé. Vocês imaginam que experiência que a gente proporcionou para esse casal? E a Só casa já nessa, estava pronta? Tava em estava em obra. obra. Ai, menos mal, né? Deu Deu tempo tempo. da gente Deu tempo. entrar com Ah, essas. demole isso aqui. Eu vou fazer A gente essa não vai fazer demolição. interior, a gente só vai abrir essa parede. Ah, Entendeu? Quando eu achei bem oportuno, inclusive, o momento em que eles nos trouxeram o a projeto. planta para a gente ainda poder trazer soluções para a rotina deles, E nós sabe? estamos falando de um projeto que aconteceu em 2015 e 2016. Aham. E esse ano agora, no início do ano. 2025, para quem vai estar olhando isso daqui a 10 isso, anos, né? Então, em 2025 agora, a gente acompanha, são ainda clientes nossos, já fizemos outras coisas para eles. E ela postou uma foto e marcou o marido e colocou uma mensagem escrita assim: eu não canso de ver as bênçãos de Deus através da nossa janela. Nossa, já Sim, pensaram? legal. E daí eu Pode printei e mandei para Não. Dayana. Eu disse: tu tem noção que talvez eles não lembrem dessa nossa ação. É. Só que a gente lembra do quanto a gente deixou marcado uma coisa que para eles faz sentido no futuro. Uhum. Porque a gente termina No a dia a dia, obra, né? a gente sai de lá. Não é a gente que vive mais aquilo. Só que tu vê que uma coisa que foi uma pequena percepção da gente, como isso transformou e isso A continua. realidade deles. Tá né? lá na vivência deles. Sim, senão lá eles iam acordar e olhar a parede. Uma parede. né? Não, é ainda pior. Era uma chaminé de churrasqueira. Tinha uma chaminé de churrasqueira passando dentro do quarto, então o volume da chaminé Ah. passava exatamente ali. A gente inverteu no térreo, que era o Pra segundo dar andar, certo. o lugar dar da certo. chaminé para ele não estar ali. Então, assim, tu pensar realmente como as pessoas vão viver aquele ambiente, sabe? Isso aí eu acho que é muito sair do automático, né? Total. A gente fala bastante aqui que hoje os projetos eles estão muito mais personalizados também, né? Antigamente ali, antes da pandemia mesmo, eram muito ambientes mais cinza, branco, então tu tinha cara, tu já via a identidade do profissional, Eles eram era tudo muito igual. tendências. Isso. A tendência Agora é já essa, não vamos mais, todo né? mundo fazer, pega aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e é isso. Mas tu E tem aí, que pensar detalhes se assim faz. passavam despercebidos, né? Tem que pensar se faz sentido, né, para a pessoa. Quando tu fala de um cliente final, por exemplo, trabalhar para uma família, tu tem que conseguir captar e extrair de cada pessoa daquela família o que é importante para ela. E tu tem que fazer um equilíbrio, né? Porque normalmente Meio o diferente. homem gosta de Cada uma tem um coisa, a interesse. mulher gosta de outra, então é meio que uma terapia até, né? A gente trabalha Essa ali. cadeira deveria ter na faculdade. a gente Entrar nos trabalha- conceitos, reúne todo mundo agora, só tem que entrar no conceito. Vamos. Exatamente. Então, tu tem que conseguir conciliar tudo aquilo que eles têm de anseio dentro do espaço que eles vão passar o dia a dia deles, né? Então, a gente sempre se preocupou muito na experiência que a pessoa vai ter no espaço que a gente cria.
E com isso a gente foi evoluindo, buscando mais conhecimento, mais conexões em outras áreas de atuação também. A gente busca muitas referências em outras áreas para a gente entender o mercado de forma mais ampla, né? De como funciona Na verdade, o consumo. Tu te parar de fora da cena. É como se tu vamos para fora e ver o cenário num todo. O que a gente precisa para compor o cenário? Aí a gente foi buscando áreas de conhecimento em várias áreas. Até uma vez brincaram com nós. Mas que vocês, arquitetas, estão aqui num evento de e-commerce? Mas se eu projetar um e-commerce, eu tenho que entender como ele funciona. Então, tu tem que ter bagagem, referência, tu tem que ter know-how e só transitando em outros lugares para tu poder ter isso. Conhecer, né? Sim. E a gente foi modelando assim uma característica muito única do nosso escritório, que é trabalhar ambiência e comportamento. A gente criou então um termo até arquitetura de experiências. A gente projeta de maneira intencional o sentimento que a pessoa vai ter dentro daquele espaço. E isso, imagina para ambientes comerciais, por exemplo, para varejo, para os meios de hospedagem. Qualquer elemento que tu coloca dentro desse ambiente, ele vai remeter algum sentimento, alguma sensação. Então, às vezes, a pessoa que vai estar investindo num restaurante, se escolher a cadeira errada para aquilo que ela se propõe a fazer, ela não vai atingir o resultado ou o público-alvo que ela gostaria. Então, são pontos-chave que é super importante ter esse conhecimento, né, do que cada elemento, cada cor, cada textura pode trazer no resultado do negócio. A cadeira determina o ticket, sabia? A cadeira, quanto mais simples ela é, menor é o valor agregado que tu vai conseguir cobrar pelo produto que tu vende. Então, às vezes, tem, não, nós vamos economizar na cadeira. Que produto tu vai vender? Aí tu vai ver a cadeira que tu vai usar. Porque a cadeira, quanto mais desconfortável ela é, maior é o giro de pessoas que Sim, tu tu tem não que consegue ter. ficar muito tempo Não aí, fica, né? né? Inclusive, Então- tu tem que botar propositalmente uma cadeira desconfortável no Pra restaurante que o precisa cliente, rotatividade. o cliente ir embora. Ai, inconscientemente tu sente que tu já Buffet, cansou estrela de de ali, assim, né? porque tu Esgotou. precisa sair para É. entrar outra pessoa. Então, é preciso saber isso, né? De que forma cada elemento vai trazer ou uma solução ou um problema dentro do espaço. Sim, porque se tu errar, botar a cadeira desconfortável, diminui o ticket, ou a pessoa ficaria o dia inteiro e não vai não embora gira, né? e não Imagina, traz faturamento. eu tenho um restaurante que o ticket é baixo e eu vou botar uma cadeira confortável pro cara, o cara nunca mais vai embora, não dá o giro de cliente, porque deu o ganho no volume, né? É isso aí. No giro da mesa. Então o cara vai ficar ali, tomou uma água, quando bebe, às vezes nem bebe para não pra Gastar. economizar. Né? Agora tu imagina um restaurante, um fungi, alguma coisa assim, com uma poltroninha que serve um vinho joia. Uhum. Tá com a poltrona certa, porque a pessoa tá ali, vai tomar mais uma garrafa de vinho, bem acompanhado, o ritmo é outra, velocidade é outra. Então os elementos têm que compor de acordo com o produto. Vai botar lá dá pra dizer, um sangue de boi, talvez tem que ser outro tipo. Não, esse Exato. produto requer. Garrafão. Então, tu precisa encontrar, inclusive, o equilíbrio, né? Porque Tudo tem que estar conectado. Tudo. Uhum. Aí a gente trabalha com story brand, né? Story brand, tu precisa fazer isso, conectar os pontos de contato. Hoje, a Casulo, qual é o tipo de produto ou serviço que vocês atendem? É comercial, é residencial, é todas as áreas? Como é que é o... Na verdade, hoje a gente está. Nós estamos, na verdade, numa grande transformação dentro do escritório, que é a gente está trabalhando com projetos focados na experiência. Então, assim, qual é a experiência que tu quer ter? Ela pode ser uma experiência residencial, ou ela pode ser uma experiência comercial, industrial. Então, na verdade, entender o que tu quer transformar e todos esses pontos de contato, eles têm que fazer sentido. Por que eu digo isso? Que em 2019 a gente criou uma imersão que se chama Magia da Experiência, que ela é uma imersão que tu vive, sente, aprende, tudo na prática, não é só teoria, então é uma imersão que acontece em Gramado e a gente transita dentro dos negócios para entender o que faz dando sentido certo. e qual é a experiência que dá certo. Por exemplo, assim, a gente
Gosto de dar esse exemplo. O Museu do Holocausto, por exemplo. É um museu que todo mundo, as experiências que todo mundo conta de lá são experiências que mexe, que é pesado, que é um lugar que tu tem um sentimento ruim, tu tem aquela, né, aquela sensação, e todos os relatos que tu ouve tem isso. Mas eu te convido a perguntar, é feito do mesmo material da tua casa? Por que na tua casa tu não te sente assim? Então Concreto, né? Tijolo. concreto, tijolo, Concreto é concreto. é pintado, tem a luz, tem um ar-condicionado, tem tudo que tem na minha casa. Mas na minha casa não tem esse Da sentimento. maneira que foi empregado. Então, a arquitetura de experiências, que é o que a gente trabalha hoje, é, na verdade, o equilíbrio destes elementos arquitetônicos focados no sentimento que o teu cliente ou tu, como pessoa física, quer ter dentro do espaço. Então, é um ambiente de integração, ele tem um. Então, tu tem todos os pontos de contato, que é o storytelling, que é a luz, a iluminação, A o equipe, calor, né? a A equipe, se hospitalidade. tem atendimento, vai ter como é que é a comunicação, O marketing. o marketing. Então, é isso que a gente faz. A gente faz um projeto, a concepção de todos esses elementos para fazer um projeto executivo depois, não é só, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que tu tenha tu é um empreendedor, tu quer abrir um restaurante. Então, vai lá e contrata um arquiteto, fez o projeto, largou na mão de uma agência de marketing, as coisas não se conectam. Não sabe o que comunicar. A gente está fazendo hoje um modelo de negócio que trabalha o ambiente, as pessoas e o propósito do negócio. É um tripé que não adianta tu trabalhar o ambiente e esquecer do atendimento. E por que o teu negócio existe? Tu tem que estar sendo útil para alguma coisa. Então é o propósito do negócio realmente, né? Então a gente está trabalhando o projeto e forma o storytelling daquela empresa para criar um roteiro para disponibilizar depois para a agência de comunicação como que ele vai utilizar aquele conceito para conectar com o cliente dele. A gente passou algumas experiências fazendo projetos comerciais de restaurante que quando chegava no marketing não tirava proveito disso, Não extraía investi horror lá no projeto, botei, é lindo, todo mundo que chega acha lindo. Então a gente está fazendo Mas não hoje comunica isso pra uma Aí pega o público consultoria, errado. né? A gente pode tá fazendo consultoria para incorporadores que já queiram trabalhar, por exemplo, com empreendimento, com algum nome, né? Com o storytelling do próprio empreendimento, para atingir realmente o público-alvo dele, onde a gente trabalha ali o storytelling, o projeto e o roteiro para a agência de marketing. A gente também faz o projeto. Então, assim, pode ser só consultoria, né, para saber que rumo toma, e contrata um outro escritório de arquitetura para fazer. Mas a gente também faz. Então a gente também trabalha toda a parte criativa, desenvolve o projeto. Por exemplo, a própria cafeteria aqui da mostra, a gente sabia que o cliente era a marca Volvo, né? Então, assim, a gente começou a buscar referências. A gente gosta de ter muita personalidade no ambiente. Então, Volvo. Onde foi a primeira indústria da Volvo? Foi na Suécia. Beleza, vai ser uma cafeteria. Vamos ver o que tem de cafeteria na Suécia. Que ano a Volvo abriu? Foi lá no meados dos anos 50, né, a primeira sede. Vamos ver se existia uma cafeteria na Suécia nos anos 50? Sim, existia. Sabe, começa a conectar, assim. Aí, estudando... Criar uma narrativa, né? Uma narrativa própria, né? E aí descobrimos que essa cafeteria lançou uma embalagem de café nos anos 70, muito ousada, com a imagem de uma mulher pensando, assim, tipo, sendo muito criativa, sabe? Tive uma ideia. Com as cores uva e amarelo cítrico. Vocês imaginam hoje, em 2025, uma marca de café usar uma cor de embalagem dessa? É muito ousado. Nos anos 50, né? Então, imagina, foi muito ousado. Hoje tu acharia Até vai. certo, né? Imagina tanto tempo atrás. Então a gente começou a buscar referências físicas, né, e tanto visuais, tanto da Volvo quanto dessa marca de café para criar o nosso espaço. Então ali tu vai ver que o teto é roxo. Por que que é roxo? Tu não sabe por que que é roxo. Mas na composição, a história do próprio café, ela tem uma conversa. Tu consegue, tudo tem um porquê ali dentro, só que não é
ele não é percebido de maneira direta. Uhum. Tu sente que tudo conversa ali dentro, né? Dizem que a terapeuta desses móveis tem que conversar, né? Mas como é que faz com o criado mudo? Não fala. Não falo. É mais ou menos assim, a gente gosta de, no curso, agora vai ter a próxima imersão dia 17 a 20 de agosto. Já estão convidados. Já estão convidados a participar. E uma das técnicas que a gente usa é te colocar na situação. Então, assim, fecha os olhos. Imagina que tu tá caminhando no Champs-Élysées, tá em Paris, com aquele ritmo de Paris, sentindo aquele perfume, aquelas lojas todas clássicas. Aí tu passa na frente de uma vitrine, vê uma poltrona linda, clássica lá dentro. Aí tu entra na loja, a pessoa te atende com um sorriso. Daí tá tocando um rock pauleiro. Foi. Tudo aquilo que foi construído quanto narrativa, é mais ou menos a gente entrar hoje aqui, tá dando um sertanejão dentro das lojas. Cara, tem loja que não combina. Não combina. Tem outras que sim, né? Tem outras que Depende sim. ao público Mas se é que daí tu tem que entender quem é que é o teu consumidor. Então, a arquitetura que a gente trabalha, que é a arquitetura de experiências, ela vai Pensa em além tudo. de só projetar o móvel. Ela tem que ser toda pensada em todos os pontos de contato que o cliente vai ter. Então, essa é a construção que a gente faz dentro do escritório. E falando um pouquinho da mostra, como é que foi? Porque a gente tá numa casa dos anos 60, né? Como é que foi a construção desse espaço pensando nisso também? Porque muitas coisas, né, tiveram que ser, enfim, respeitadas, mantidas. E a gente começou justamente buscando a história da Volvo, porque a casa tem uma história. Tá, então vamos resgatar a história. Vamos começar pela história da Volvo. Então a gente usou esse elemento histórico, né, de resgate para resgatar lá as essências da Volvo. Então a Suécia, a cafeteria, fomos A conectando. mesma década, né? É, Que que como era a próximo, né? década. Muito próximo, é. por sinal, né? E dentro do ambiente, o que a gente gosta muito de trabalhar é preservar certas características, né? Então, por exemplo, quando a gente trouxe o pintor para pintar o espaço, eu disse, não, a cor vai ser a uva, né? E aí, tá, mas tem essa corrida aqui, que era uma garagem, né? Uma garagem bem, tipo, abandonada, né? Não é como Dos garagem. anos 60, Não é uma imagina garagem como como ela hoje em tá. dia, que tem aquelas pisos com LED, não sei o que. É Não diferente. era uma garagem, Sim. era uma Era loja. diferente. Aí a parede estava descascada, com já pontos do reboco meio caído. A gente vai preservar isso. Porque a tinta vai cobrir a cor que a parede está encardida. Mas ela vai preservar A As textura, marcas. as marcas, Quando a as gente- cicatrizes, A né? gente fez um curso em Milão de design e marketing de hotéis, bares e restaurantes. E ali foi vou te falar que acho que ali a gente abriu muito a nossa visão, assim, para isso. Foi em 2016. E um professor, um deles, né, incríveis, assim, ele trouxe tanto design com preservação, e a Europa faz isso muito bem, né? O Brasil tem mania de botar tudo fora Passar e super fazer tudo corrido. novo. Então, Vamos demolir e começar do isso. zero. Então ali a gente percebeu assim, nossa, como é legal tu preservar um elemento. Tu não precisa apagar o que já aconteceu. Como tu faz para integrar, né? Uhum. E tu pode contar a história. É. Então, isso é legal, porque dentro do espaço, quando ela tem uma narrativa, esse aqui, é como neste lugar que a gente está aqui, que é o bunker. Né? Então, nossa, aqui tem um bunker. Nossa, meu Deus, um bunker. Tipo assim, daí começa a integração de histórias e conversas que tu Interage nas pessoas. que normalmente hoje cada um tá no seu celular e daí o que tá passando aí ninguém sabe de nada. Ninguém conversa mais Sim. sobre nada. É mais interessante o que tá lá longe do que o que tá aqui perto, né? Assim o storytelling tá pronto quase. É, Né? Só precisa conectar alguns Exato. pontos. Falando um pouquinho da questão da arquitetura de experiência, né? Quais os pontos que vocês conectam? Ele é o visual, ele é exemplo no café aqui, né? A pessoa vai ter aí qual a experiência que vocês querem que ela tenha? Qual sensação vocês desenvolveram para ela ter ao entrar no café?
É aconchego mesmo, né? Acolhimento. Então, quando tu tá trazendo uma cor forte como essa, ela é como se ela tivesse diminuído o espaço. Quando tu usa uma cor muito clara, normalmente ela traz amplitude, né? Apesar dela já ter um pé direito baixo, Diminui o ritmo É. também, né? o pé direito já é baixo, então tu trazendo uma cor escura, muitas vezes as pessoas teriam medo de botar uma cor escura no teto, porque poderia achatar mais ainda. Mas olha que curioso, ao mesmo tempo que uma cor escura ela te acolhe, ela te traz uma dimensão de infinito. Tem muitos ambientes comerciais hoje que estão utilizando o teto pintado de preto, Sim. porque tu perde a noção de onde ele termina, onde ele começa, onde ele termina. Então ele é até antagônico, assim, né? Porque ele acolhe, mas ele dá a sensação de amplitude. Então, os elementos, por exemplo, as texturas das cadeiras, o tapete, a gente trouxe uma cortina em veludo também, ela ajuda para deixar o ambiente para não dar eco, né? Porque o ambiente que está gerando Traz eco, sofisticação. ele fica desconfortável, né? Então o veludo traz isso, ele abraça, traz a sofisticação também nesse elemento, que é um detalhe importante para conversar com a com a marca. própria marca, que é a Volvo. Então, elementos assim que a gente foi trazendo para deixar a pessoa realmente assim, eu cheguei num ambiente que eu vou tomar um café e eu quero reduzir um pouco a minha velocidade. Ele não tá passando. Ele não é um tempo de curta permanência. Isso. Não é um lugar de curta Ele não permanência. tem cara de uma MPM, né? Que tu entrou, ele tomou um café e foi embora. Não, tu sentou ali, daí tu tem algo a observar, né? Tu tem uma galeria com elementos da Volvo. Então a gente fez realmente um ambiente que pudesse se sentir acolhido. E o elemento até interessante que a gente trouxe, a gente gravou agora ali com o pessoal das luminárias, né? As luminárias são muito excêntricas, assim, com chifres. Tá, o que tem no chifre? A gente gosta muito de colocar um ponto de ousadia e de. Me faltou o termo agora. Diferenciação? Uma coisa excêntrica, sabe? No ambiente, assim, quase que irônico. Nossa, o que isso tem a ver? Não, aquilo é uma excentricidade, realmente, sabe? Que Que identifica. no ambiente comercial cai Super bem, né? combina, Porque assim. ele marca, né? Ele marca. Uhum. Então, assim, tu quer ter um ambiente comercial que qualquer pessoa que faça um registro lá dentro, mesmo que ela não poste que ela está na rede social no teu ambiente, mas se tu tiver algo que é único teu, as pessoas saberão que é lá. Em 2016, a gente fez uma outra participação em outro lugar que o ambiente permaneceu no hotel. E esse hotel foi usado pela delegação do Grêmio. Então, todas as entrevistas que eles davam no hotel era na frente da cortina metálica que a gente fez de corrente. Então, a gente sempre sabia que era Sabia que lá. era lá. Ah, isso aqui é lá. E é uma coisa que acaba marcando, porque na época, hoje é normal, tu já vi divisória de corrente em muitos lugares, mas 2016 não era. Então é um lugar que marca, estava na TV direto e a gente sabia que era o nosso espaço, estava sendo gravado lá na frente. Hoje que é muito comum instagramável, né? Que Sim. antigamente, como nós somos Não existia. do ramo da fotografia, antigamente era o fotogênico. Agora é instagramável. Então, tu criar um ambiente instagramável dentro de um ambiente comercial é super importante porque ele gera marketing espontâneo, né? Então, é algo que a gente normalmente imprime dentro dos projetos comerciais também, mas eles precisam fazer sentido Pro com o espaço. negócio, com a marca. Não dá, isso aqui tá na moda. É como a gente levou um grupo de empresários para Dubai, por exemplo. E lá nós visitamos uma cafeteria que tem o ambiente todo rosa, todo de flor rosa. A gente viu vários ambientes no Brasil que, aquilo tá, nossa, Tá na aquilo moda, tá em Vai alta. lá e cria, tipo, copia e cola, sabe? Mas se tu não tem uma essência por trás, Não faz sentido. não faz O sentido. produto, o atendimento, tudo tem que conectar aquilo. É mais ou menos assim, eu sempre brinco, a sustentabilidade é usar bambu. Aonde? Se eu tenho que trazer o meu bambu lá do Nordeste, é sustentável aonde? Não, ele é sustentável lá no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul é sustentável outro tipo de coisa que é o produto que eu tenho aqui. A partir do momento que eu tenho que pegar um caminhão, deslocar, não sei quantas carretas tem que vir, deixa de ser sustentável. Então, é mais ou menos o conceito é o mesmo aplicado nos negócios. É sustentável, mas aonde? Faz sentido porque Tem que fazer sentido, é, né? Hoje, é o propósito, né? hoje o tempo de projeto, por ter todo esse envolvimento, o tempo de projeto, o tempo da atuação de vocês naquele negócio, ele aumenta muito comparado com se fosse só simplesmente o projeto do ambiente?
Sim, porque normalmente depende, né? É que, É que né, talvez já vocês se tem no envolvem mês. mais, ou seja, ao mesmo tempo, mas vocês se envolvem mais dentro do projeto do que se fosse só a parte Sim, arquitetônica. se envolve sim, mais. se Mas envolve como com mais tem, equipes, como tem mais. alguns que são só consultoria também, daí a gente tem as nossas equipes que a gente administra os processos. Mas, por exemplo, a gente projetou um parque infantil. Desde a concepção, o master plan, o storytelling, o roteiro de apresentação dos personagens durante o parque em funcionamento. Então ali a gente trouxe assim muito mais soluções para o negócio, sabe? O paisagismo a gente fez, então onde cada brinquedo vai, por Porque quê, como vai depende ser a o circulação, tamanho do. depende, né? Mas já tivemos também, por exemplo, reforma de uma pizzaria que do dia da reunião que ele contratou até a execução passou 2 meses. E ele tinha uma pizzaria que era um refeitório. E a gente trouxe uma história para ele que conecta com ele como personalidade mesmo, dono do negócio. A gente trouxe ele para dentro do negócio e estava executado em 2 meses. Então, É que depende muito do time, depende muito do investimento, depende. a demanda mesmo, É, né? Vocês comentaram antes sobre uma visita aqui de empresários para Dubai, comentaram um pouquinho também sobre a magia da experiência. Isso. É, o que são isso? Explica um pouquinho para nós, para quem talvez Já não vamos conheça, convidar o pessoal a e já conhecer. vamos até para entender um pouquinho do que vocês fazem, porque Sim. não é simplesmente a questão da arquitetura em si, Não. né? Então é muito muito além. a gente, na verdade, sempre pensou um pouco além da arquitetura, e a gente gosta, é curiosa Compartilhar também. e criativa, e gosta de buscar referências. E por observar muito, a gente entendeu que aquilo que a gente estava enxergando, a gente queria passar para os outros. Certo. Então, esse movimento nos trouxe outros movimentos, que é a magia da experiência e as imersões de negócios focado em soluções imobiliárias, em arquitetura, em negócios, porque a gente levou essa imersão que a gente levou empresários para Dubai, a gente foi buscar referência. Porque todo mundo olha para Dubai, uma cidade de 50 anos, e pensa: meu Deus, hoje tudo que é grande é lá, o maior shopping é lá, o maior prédio do mundo é lá, a maior pista de esqui é lá, tudo é lá. Por que eles transformaram tudo? Qual é o segredo deles? Então, essas são as buscas que a gente faz e leva essas nossas curiosidades das pessoas a entender também esses negócios. Então, Mais especificamente, a a magia magia da experiência é uma imersão que está indo para a 5ª edição agora. Ela, desde 2019, a gente teve um intervalo ali durante a pandemia, daí durante esse tempo a gente até foi com o grupo a Dubai, mas é uma imersão de 4 dias, onde a gente tem palestras, workshop, onde nós abordamos os temas então relacionados a ambiente, pessoas e propósito. Nós abordamos semiótica, arquitetura, sensorial, neurociência, hospitalidade, gestão, processo, treinamento de equipe. Então, aborda vários pontos-chave para que o storytelling seja formado de maneira adequada. E durante os 4 dias a gente visita também alguns empreendimentos de Gramado e Canela que são referência já no seu meio de atuação. Então a gente tem possibilidade de conversar com os gestores dos negócios, onde eles contam, abrem o jogo, entrar realmente nos bastidores para entender o que fez aquele negócio ser percebido daquela maneira. Então a gente vai visitar Colline de France, Cria Amigos, Grupo Casa da Montanha, Kempinski, Cara de Mal, Rita Hepner. Cada edição a gente formata, né, o que faz o sentido. que faz Aham. sentido para aquele momento. E é a primeira imersão de negócios com experiências reais vivenciadas que tem no Brasil. Porque a gente conhece imersões de negócio, vai lá, faz a palestra, cada um almoça onde quer, cada um, né, fica hospedado onde quer. Não, a nossa imersão é assim, tu chegou no Tudo domingo, intencional. até na quarta-feira, tu não precisa te preocupar mais com nada. Porque a gente fala sobre o assunto e aí com a tua visão diferente como observador, a gente vai almoçar no restaurante e ali tu tá percebendo o tempo inteiro o que está dando certo, o que está dando errado naquele espaço. Tu observa que de repente o som tá alto, o garçom fez uma abordagem que foi certeira, né, naquele momento. Então a gente está observando e aprendendo o tempo inteiro. Esse é o grande diferencial da nossa imersão, que a gente fala o assunto e vivencia a experiência.
E ainda por cima ter acesso, né, a gestores, imagina. Comer bem, dormir bem. Tudo faz parte, né, da imersão. É a magia da experiência. Essa imersão acontece em Gramado. Sim. Vocês são de Voti. A área de atuação Igrejinha. de Igrejinha. A área de atuação de vocês é qual? A área de atuação? Os clientes estão. É um negócio assim, redondo, assim, mundo. Hoje mesmo eu fiz um projeto no No Uruguai. Uruguai, Então, temos Não tem projetos. mais Não não tem tem. fronteira. A gente já fez consultoria para negócios em Dubai. Estamos prestando uma outra em Portugal agora. Tem outra em Uruguai. Então, assim, tem outra em São Paulo. É que daí que acontece, né? Quando fala em projeto, quando a gente trabalha na parte do penso do projeto, né? Da concepção. Então, quando chega na parte de execução, depende de onde que é o lugar, a gente vai lá ter parceiros que vão executar, ou dependendo da demanda, nós mesmos vamos até o lugar. Então, tudo depende do cliente. E falando um pouquinho pra gente encerrar aqui da mostra, por que participar de uma mostra? Movimento. A gente É a tem que sexta estar participação da mostra, né? a gente tem que estar em constante movimento. E o que a mostra nos dá? Ela nos dá Isso que está acontecendo aqui, né? ela nos dá a oportunidade de, por exemplo, assim, às vezes muitos projetos, vou fazer residencial, eles estão lá escondidos na casa de Inclusive alguém. temos vários. Vários projetos. A gente tem até uma premiação que a gente ganhou o primeiro lugar num prêmio internacional de interior de luxo, único no Brasil que ganhou esse prêmio, no nosso escritório. E é um apartamento em Gramado, que eu não posso abrir as portas para todo E não mundo posso ficar ver. divulgando, E fulano de tal, é um é. cliente, esse é o projeto. Eu não posso dizer, é um cliente conhecido no Brasil inteiro. Eu não posso dizer, esse é o apartamento do fulano de tal. Vou expor o cliente. Então, não tem. Então, a mostra, ela nos dá uma vitrine. A gente tem essa vitrine, a gente tem o network, a gente tem. Então, é o movimento. E a gente tem que estar em constante movimento para gerar novos negócios, novos relacionamentos, porque pessoas compram de pessoas se relacionam com pessoas e são sobre as pessoas. É isso aí. Bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, filhos, por terem aceito, né? E quem quiser entrar em contato com vocês, quais são os canais de contato? O meu é @Roberta Arno, arquiteta. Diana Casulo Design. E o meu escritório, acho que é da magia da experiência, né? Ali tu vai encontrar um pouco da gente. @Magia da Experiência. Bem, lembrando então, siga @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, novos convidados e muita inspiração para vocês. Obrigada e até lá. Obrigado pela participação. Pra vocês. Obrigado.